Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal. E a gente segue por aqui falando sobre literatura. E hoje a gente vai dar continuidade falando sobre o romantismo em Portugal. Hoje a gente vai falar sobre as 3 fases do romantismo em Portugal. A primeira fase, ela foi marcada pelo nacionalismo, né? Ela surge como resultado de instabilidade política em Portugal, né? Nos anos que antecederam a geração, né? Foi a invasão francesa, foi o domínio inglês, a ausência do rei, né? E essa primeira fase ela tem início com a publicação do poema Camões, que é de Almeida Garré. Esse poema foi escrito é, fazendo abordagem, né, à vida de Camões, as aventuras, o seu sofrimento, né? Principalmente enquanto ele escrevia essa obra aqui, ó, Os Lusíadas, né? Então, Almeida Garré, ele se inspirou na vida dele, de Luís de Camões, para fazer o poema Camões. Assim surge o romantismo, né? E essas obras dessa fase, elas são marcadas por vários aspectos, né? Medievalismo, idealizações, nacionalismo, né, principalmente, e saudosismo, né? Os dois principais representantes desse movimento foram o Garré, né, e Alexandre Herculano, né, que ambos estavam no exílio, né, devido aí ao envolvimento, né, ao envolvimento deles, né, em revoluções liberais, né. Então eles voltaram aí para retomar uma literatura nacional e original, não é isso? Eu trouxe aqui para vocês verem 2 obras, uma de Almeida Garré, que é Viagens da Minha Terra, né? E trouxe também uma de Alexandre Herculano, que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, né? Essa viagem aqui da Minha Terra, que o Almeida Garré escreveu, ela foi publicada, né? Primeiramente em folhetins, né? Que era normal naquela época, né? Ser publicada em revistas, né? Essas coisas. Ela foi editada em livro apenas em 1846, né? Ela era de uma estrutura e uma linguagem inovadora. Ela né, na verdade. Viagem da Minha Terra é um marco para a moderna prosa portuguesa e um importante documento de referência para entender a decadência do Império Português, né? A obra é narrada em primeira pessoa, né? O narrador é o narrador protagonista, né? No caso, né? E a história é contada por um dos personagens principais, no caso, o autor narrador, né? Que viaja pelo país, né? Ela tem um ponto de vista assim centrado na personagem, né? Nesse personagem, né? Então ele vai fazer uma viagem aí pelo país e uma viagem também como busca do autoconhecimento, né? Uma obra bem importante. E a outra que eu trouxe aqui para vocês verem é de Alexandre Herculano. Ela chama Eurico o Presbítero. Tá dando aí para vocês verem? Tá, né? Essa obra, então, ela conta a história de um amor entre Eurico e eu não sei falar, gente. Ermengarda. Eu acho que é isso, me desculpa se eu estiver falando errado. Mas é um romance muito bonito, que tem altos e baixos aí. E ainda é juntamente com uma história assim de guerras, conflitos e muitas coisas, né? Então quem tem curiosidade de ler, fica aí, né, a indicação da obra. Voltando para o romantismo. Na segunda fase do romantismo, durou entre 1840 e 1860, né? E ela foi caracterizada pelo excesso de sentimentalismo. Gente, essa fase aqui ficou conhecida como ultrarromantismo. Ela
ela é caracterizada por um caráter de entretenimento de classe burguesa, leitora e consumidora das obras desse período, né? Vista pela crítica atual como obra de autores que se preocupavam mais com a forma do que com o conteúdo. Assim, os principais autores desse período são Camilo Castelo Branco e Soares Passos. Então, o que acontece? Nessa fase do romantismo, ela abordava muito o excesso de sentimentalismo. Ela tinha pessimismo, melancolia, religiosidade, idealização, sofrimento amoroso, né, adjetivação abundante. Então as temáticas eram basicamente amor, morte e saudade, né? Então ela era assim, essa geração já não estava mais comprometida com o nacionalismo igual na primeira geração, não é isso? Então é uma geração bem diferente da primeira. E eu trouxe aqui para vocês verem uma obra, vou ver se dá para vocês verem, que é de Amor de Perdição. Tá dando para ver, gente? De Camilo Castelo Branco. Até o nome é bonito, né? Até o nome é interessante. E vamos para a terceira fase do romantismo. A terceira fase do romantismo foi de 1860 a 1870, foi uma fase mais rápida, né? E ela é considerada pré-realista, pois marca a transição do romantismo para o realismo naturalismo, que é a próxima escola literária, né? Essa geração produz obras com temática social, portanto possui uma perspectiva um pouco mais realista mesmo, né? Apesar de seu caráter sentimental. Dessa forma, ao realizar um romantismo social, ela se opõe aos ultrarromantistas e se torna literatura ideológica política de primeira fase, né? Os autores dessa geração são influenciados pelo romântico francês Victor Hugo e tem assim um senso de liberdade e justiça que busca imprimir suas obras, né? Seus representantes são Júlio Diniz, João de Deus e Antero de Quental, né? Então, entre outros, né, gente? Eu trouxe aqui uma obra também de Júlio Diniz, As Pupilas do Senhor Reitor. Que é aí um romance, né? Também esse aqui também foi em formato de folhetim, gente. Depois que ele passou a ser livro, né? Ele foi o modo de produzir, o modo que foi produzido ele que foi diferencial, né? O texto apresenta pouco apuro no estilo, né? Então ele era ele é, né, uma obra assim, mais assim do povão mesmo, né? Mais fácil de entendimento, né? Então, gente, eu espero que vocês tenham entendido aí sobre as 3 fases, né? Do romantismo. E a gente vai passar agora para próximo vídeo para o romantismo no Brasil. Vamos ver como que estava aqui no Brasil na época, o que estava acontecendo, quais foram os principais autores, como que foi o movimento aqui, tá joia? Eu espero vocês no próximo vídeo. Um abraço e até mais.